Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Aretax, professor de História, e a gente está aqui juntos mais uma vez para uma nova aula. Na aula passada, eu deixei para vocês uma atividade. O gabarito daquela atividade é a letra C. Eu espero que todo mundo tenha conseguido resolver então a nossa atividade, ok? Dando prosseguimento a esse momento de passagem do século XIX para o século XX, a gente vai falar sobre a Constituição da República e os primeiros presidentes, ok? Vem comigo aqui para o slide, vamos lá, vê. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi extinta do Brasil e formou-se um governo provisório republicano, que durou inicialmente de 1889 até 1891. Vê só, galera, vem para cá, vê. Nesse momento da proclamação, né, entre aspas, lembra que a gente falou de golpe na aula passada? Nesse momento, a monarquia devia ficar para trás. Vem a república. Mas as pessoas que estavam envolvidas ali no movimento republicano, eles não tinham a mesma ideia de república. Então, três grupos vão começar a disputar entre si qual modelo de república, então, vai ser adotado para o Brasil. Vamos observar isso aqui direitinho? Vamos embora para o slide, ó. Disputa entre os segmentos sociais envolvidos na proclamação sobre qual modelo republicano deveria ser adotado no país. Meus queridos, eu tentei elaborar aí para vocês uma espécie de infográfico mostrando para vocês aí, ó, quais seriam os três modelos. A bolinha azul, o modelo liberal, certo? Que indicava presidencialismo e o federalismo, né? O modelo positivista, que adotava o poder federal forte e centralizado. E o de verde, os chamados jacobinos, fazendo alusão àqueles representantes da Revolução Francesa, aqueles mais radicalizados, né, que queriam uma participação popular nas decisões políticas. Então, os jacobinos eram aqueles membros republicanos que, de fato, queriam se aproximar mais e trazer a ideia de república para o Brasil. A gente está vendo aí que eu coloquei as duas bolas, as duas primeiras esferas, né, azul e a amarela, dentro desse contexto laranja, porque eu quero dizer para vocês o seguinte: mesmo os republicanos liberais, tanto os republicanos liberais quanto os positivistas, embora tivessem projetos diferentes, no final das contas, eles estavam dentro daquela ideia do mudar para não mudar, certo? O que eles queriam, no final das contas, era manter os seus privilégios enquanto sociedade. Tranquilo? Vamos para o próximo slide, vamos lá, vem para cá, vem. Então, durante esse período inicial do momento republicano, né, esse período provisório, várias providências foram tomadas no Brasil. Primeiro ponto, instituição do federalismo, o que já indica que dentre esses três modelos, o modelo liberal foi o que foi aceito. Foi uma espécie de Ctrl+C, Ctrl+V no modelo norte-americano, ok? Vem para o slide, ó. Separação entre igreja e Estado. Na monarquia, os interesses da igreja se misturavam com o interesse do Estado. Agora, na república, há a separação desses interesses. Terceiro ponto, criação de novos símbolos nacionais. A gente vai destacar isso mais à frente, como, por exemplo, a adoção de um novo hino nacional e a adoção também de uma nova bandeira nacional. Afinal de contas, a gente agora estava num novo momento político, um momento republicano, ok? Então, precisava-se de novos símbolos nacionais que pudessem, então, congregar, construir essa nova identidade, ok? Vem para o slide. Promulgação da lei de naturalização. Todos os estrangeiros que quisessem se naturalizar brasileiros, a partir desse momento, poderiam fazer. E o sexto ponto, convocação de uma Assembleia Constituinte, certo? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, vocês estão vendo aí na imagem que eu trouxe para vocês, para a gente pensar um pouco os símbolos nacionais. Essa é a bandeira imperial do Brasil. Cada elemento que está presente aí na bandeira tem um significado. Vê só, o retângulo verde remete à Casa Imperial de Bragança, o losango amarelo à Casa Imperial de Habsburgo. A coroa, a monarquia, os ramos de café e tabaco, a economia, certo? Aos elementos que onde se baseava a economia imperial no momento.
o arco das 20 estrelas, as 20 províncias que existia. A cruz, o símbolo do catolicismo, e a esfera armilar, o instrumento de navegação. O laço, demonstrando a união nacional. Essa era a bandeira que simbolizava a monarquia, mas a gente viu que a monarquia ficou para trás. Agora vem o momento republicano. Então, uma nova bandeira vai ser pensada para unificar, tentar criar essa imagem de identidade nacional, tá bom? Vê o que está aí no slide, ó, bandeira republicana do Brasil. A bandeira republicana manteve o padrão de cores da bandeira imperial de forma proposital, certo? Para que não houvesse uma ruptura, né, muito grande, tá? Sua maior inovação foi a substituição do escudo de armas pela esfera azul com estrelas e o lema positivista, ordem e progresso, ok? Gente, preste atenção nessa imagem que está aí. Eu falei para vocês que a República vem como golpe e que a República ela não inclui a sociedade brasileira, né? Os vários estratos da sociedade brasileira, as várias classes sociais que existiam na sociedade brasileira, não é isso? Se a gente fosse pensar, por exemplo, numa bandeira nacional brasileira em que trouxesse elementos da culturalidade negra, como é que essa bandeira seria? Pois bem, um grande intelectual brasileiro, o Abdias do Nascimento, um cara importantíssimo, porque foi ele que criou o Teatro Experimental Negro e ele que também ajudou a organizar o Movimento Negro Unificado. Ele cria uma espécie de quadro trazendo elementos da cultura negra, certo? Esse quadro hoje faz parte da exposição na USP, certo? Perdão, da exposição no MASP, tá? Vê o que está escrito nesse slide. Vamos para o slide, ó. O nome desse quadro se chama Oke Oxóssi, né? Fazendo referência, então, à entidade do Oxóssi. É um quadro de 1970. Vê, quadro pintado por Abdias Nascimento, que integra o acervo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, tá? Tendo participado da exposição Histórias Afroatlânticas, em 2018. Trata-se de uma ressignificação da bandeira brasileira a partir do uso simbólico de referências religiosas trazidas pelos povos da diáspora africana. Diáspora africana, aquele primeiro momento em que os africanos são aprisionados e trazidos à força para o Brasil, certo? Bom, como eu disse a vocês, ainda nesse momento provisório, uma Assembleia Constituinte foi convocada para a confecção de uma nova Constituição. Afinal de contas, um novo modelo político havia chegado no país, ok? Então, a primeira Constituição republicana ela vai ser promulgada, é a Constituição de 1891. Vamos estudar um pouquinho sobre ela? Vem para o slide, ó. Em 1890, representantes estaduais eleitos reuniram-se em uma Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro e elaboraram a primeira Constituição da República, promulgada, ou seja, quer dizer que ela foi debatida e aprovada em 24 de fevereiro de 1891. Entre várias novas determinações, seu texto destacava, presta atenção nisso, tá pessoal? Ó, divisão do Estado brasileiro em 3 poderes independentes, legislativo, executivo e judiciário, certo? O poder moderador havia ficado extinto, porque o poder moderador era símbolo daquela Constituição monárquica, a Constituição de 1824, que havia sido outorgada por Dom Pedro I. Nesse momento aqui, não tem mais o poder moderador. A adoção do federalismo e do presidencialismo. A nação brasileira agora passaria a ser dividida em estados. Isso é a ideia do federalismo. E se adotaria o regime presidencialista. Então, de tempos em tempos, haveria eleições no país para escolher o nosso representante. Um ponto importantíssimo é o seguinte: tinham direito a voto todos os homens maiores de 21 anos, exceto analfabetos, mendigos, mulheres, soldados e membros de ordens religiosas e indígenas. Percebam, a população brasileira não estava representada na Constituição, nesse momento, nessa cláusula aí para o voto, para o exercício cidadão do voto, né? Só quem poderia votar eram homens acima de 21 anos e que comprovassem uma renda anual de mais de 100 mil réis. Ou seja, isso representava 0,00001% da população. Representava a elite brasileira. Lembram
daquela frase que eu expliquei para vocês? Mudar para não mudar, tá? Perceberam? Vem para o slide. Ó, os primeiros presidentes no momento republicano são 2 marechais do Exército, tá? Então, promulgada a Constituição de 1891, a Assembleia Constituinte foi transformada em Congresso Nacional, tendo sido a primeira eleição indireta da história da República. Então, foi eleito primeiro Deodoro da Fonseca e depois na mesma chapa, Floriano Peixoto como vice. Deodoro da Fonseca havia assumido o governo brasileiro desde esse momento do governo provisório e agora, em 1891, ele era eleito indiretamente para ficar no cargo, ok? Vamos ver alguns pontos aqui bem rapidinhos do seu governo. Ó. Deodoro assumiu o poder sem o apoio dos cafeicultores paulistas. Ele era visto como autoritário e responsabilizado pela crise econômica do encilhamento, tá? Outro ponto é que em 3 de novembro de 1891, fechou o Congresso, prendeu os líderes da oposição. E isso vai deflagrar a chamada Primeira Revolta da Armada, que vai forçar Deodoro a renunciar, tá? Vejam, se colocava na conta de Deodoro a crise do encilhamento, né, de Rui Barbosa. Rui Barbosa, que foi um ministro no governo de Deodoro da Fonseca, ele tenta fazer uma reforma fiscal no país. Não vai dar certo, vai criar a nossa primeira crise financeira da nossa história republicana. Então, os parlamentares colocavam essa crise na conta de Deodoro. E Deodoro não sabia lidar com o contraditório muito bem. Ele era um cara que era autoritário, tá? Então, a revolta da Armada vem em resposta a esse autoritarismo de Deodoro. Então, Deodoro vai renunciar em 1891. E quem vai subir ao poder é o seu vice. Olha aqui esse esquema que eu fiz para vocês no slide, bem simples. Vamos lá para a gente terminar. Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. A Constituição estabelecia que novas eleições deveriam ser convocadas, mas Floriano não vai obedecer e vai permanecer no poder. O governo reabriu o Congresso Nacional e afastou os chefes do governo estaduais e adversários. Vai acontecer, então, a chamada Segunda Revolta da Armada. A primeira Revolta da Armada havia logrado sucesso no governo de Deodoro da Fonseca, né? Agora, no governo Floriano Peixoto, os membros do Exército e da Marinha vão tentar mais uma vez impor a sua vontade para tentar depor Floriano do cargo. E Floriano vai resistir. E é aí onde surge a imagem do chamado florianismo. Floriano Peixoto vai ser visto como marechal de ferro, tá? Mas, finalizando o seu governo, ali por volta de 1893, 1894, vai estourar outra revolta lá no extremo sul do país, no Rio Grande do Sul, a chamada Revolta Federalista, que era uma revolta que acontecia entre políticos locais. E aqueles que eram adeptos, se ligavam a Floriano Peixoto, vão vencer essa revolta, são chamados pica-paus, tá bom? Gente, vamos então rapidinho aqui para uma revisão. Vê, a gente falou sobre modelos de república, criação de novos símbolos nacionais, a promulgação da Constituição de 1891 e o período da República da Espada, tá bom? Vou deixar para vocês mais um exercício muito simples. Se você prestou bem atenção no que eu falei nessa aula, você vai conseguir responder com toda certeza. Meus queridos, até um próximo encontro. Até breve.